momento, os seres humanos e os animais precisam se movimentar e se deslocar. A aula de hoje vai ser justamente sobre isso, sistema locomotor. Um dos principais responsáveis pela nossa movimentação, articulação, é o sistema esquelético. Ele é formado pelos nossos ossos e cartilagens, que formam o nosso esqueleto. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos ossos. Eles são formados pelo tecido ósseo. No seu interior possuem vários vasos sanguíneos. E também temos o que nós chamamos de matriz óssea, que é o que é responsável por deixar os nossos ossos tão resistentes, bem difíceis de quebrar e de machucar. Nós possuímos vários tipos de ossos. Um deles é o osso longo. Ele tem um comprimento maior que a largura. São exemplos desses ossos longos, os ossos do nosso braço, do nosso fêmur. E você já deve ter se perguntado onde que o nosso sangue se renova, onde ele é produzido? Quando eu me corto, quando eu me machuco ou quando eu perco muito sangue, de onde vem o sangue? Bom, o nosso sangue ele é produzido na medula óssea, que se encontra no interior desses ossos longos. Por isso eles são tão importantes para o nosso organismo. Porém, existem também os ossos curtos. Eles possuem áreas equivalentes, ou seja, bem parecidas em tamanho, como por exemplo os ossos da nossa mão. São ossos curtos. Outro tipo de osso que nós também possuímos são os ossos laminares. Eles são achatados e têm a semelhança com uma lâmina mesmo, por isso o nome, né? Grande exemplo desse tipo de osso são os ossos presentes no nosso crânio, né? São várias plaquinhas achatadas que se juntam e formam aqui a proteção do nosso encéfalo. Existem também os ossos pneumáticos. Eles estão presentes no nosso rosto. Eles possuem vários furinhos por onde o ar vai passar. Por isso o nome pneumo, significa ar. Então o ar vai passar por esses furinhos. Mas também, além do ar, podem se acumular algumas secreções. Por isso existem algumas pessoas com problema de sinusite, rinite, que são justamente essas secreções que se acumulam nesses ossos pneumáticos. Fala-se muito sobre esses ossos quando se estuda sobre aves, porque os ossos delas são pneumáticos, deixam a ave mais leve, então facilitam o voo. E por último também temos os ossos irregulares. Como o próprio nome diz, eles não têm uma forma definida e eles não se encaixam nas outras classificações da qual eu já falei anteriormente. Grandes exemplos desses tipos de ossos os ossos das nossas vértebras. Eles são ossinhos que são meio irregulares e eles vão se encaixando mesmo como pecinhas aqui no meio da nossa coluna. E esses são exemplos de ossos irregulares, os ossos da nossa vértebra. O nosso sistema esquelético ele é responsável por várias funções importantes no nosso corpo, como por exemplo a sustentação, o reservatório de cálcio, né? E principalmente a proteção dos nossos órgãos internos, como por exemplo o nosso crânio, que protege o nosso encéfalo, as nossas vértebras, que protegem o sistema nervoso, e os ossos externos, que protegem o nosso coração e os nossos demais órgãos. Agora que nós já falamos sobre o que os ossos são constituídos e quais são as suas funções, nós vamos falar sobre alguns pontos importantes como o que liga um osso a outro osso. Bom, nós chamamos de ligamentos. Você provavelmente já deve ter escutado esse termo, principalmente aí a galerinha do futebol, quando alguém se machuca, fulano rompeu o ligamento. Então ele rompeu essa ligação entre um osso e o outro osso. Agora, o encontro entre os ossos nós chamamos de articulações. Essas articulações podem ser móveis, semimóveis, que é quando o movimento é limitado, como por exemplo aqui o nosso quadril, e também podem ser imóveis, que por exemplo o osso do nosso crânio aqui. E não é porque ele não se move que ele não é considerado articulação.
Então nós temos aí articulações móveis, imóveis e semimóveis. Bom, e quando a gente pega em alguma parte do nosso corpo, a gente consegue sentir sim os nossos ossos, mas principalmente o que nós sentimos são os nossos músculos. E o que é que faz essa ligação entre os ossos e os nossos músculos? Não tem uma cola, né, gente, que cola aqui os dois juntos para eles ficarem juntinhos. É o que nós chamamos de tendões. É ele que faz essa ligação entre os nossos ossos e os nossos músculos. O sistema muscular é composto por diversos músculos em nosso corpo humano. E esses músculos são tecidos cujo as fibras musculares elas vão ter a função de permitir a contração e a produção de movimentos. As fibras musculares elas vão ser controladas pelo sistema nervoso, onde são encarregadas de receber as informações e responder realizando a tal ação. É como se fosse, por exemplo, em uma conversa do WhatsApp, o sistema nervoso ele ia mandar uma mensagem pro sistema muscular: mano, realiza tal função aí pra mim. Aí ele já ia responder, o sistema muscular, realizando a ação o movimento que o sistema nervoso pediu, correto? Agora a gente vai falar sobre os 3 tipos de músculos, que são o liso ou não estriado, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. Bom, vamos começar com o liso. A função do liso é basicamente assegurar os movimentos dos órgãos internos. E onde eles estão localizados? Bom, eles estão localizados no intestino, no estômago, no útero e na bexiga. E também eles possuem uma contração involuntária. Mas, professora, o que é uma contração involuntária? Bom, é quando você chega ao limite do seu estresse ou quando ocorre uma sobrecarga muscular. O caso mais comum com a gente é quando o teu corpo dá uns pulinhos ou umas fisgadas. Bom, isso é uma contração involuntária, quando nós seres humanos não temos o controle de fazer tais ações que aconteceu ali, como um pulinho, como as fisgadas, etc. E por último vem o estriado esquelético, onde ele vai ser basicamente um pouquinho diferente do liso e do estriado cardíaco. Mas por quê? Porque eles vão possuir contração voluntária, ou seja, controlada pelo ser humano mesmo. E eles estão conectados com vários ossos, cartilagens, que com essas conexões, eles vão permitir os movimentos, as posições corporais e também estabilizar as articulações do nosso organismo. Bom, agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso. A função do nosso sistema nervoso é processar e armazenar informações. Além disso, ele também é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia e do nosso comportamento. A principal célula desse sistema é o neurônio. O sistema nervoso está dividido em 2 partes fundamentais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, ambos envolvidos e protegidos por 3 membranas denominadas meninges. O encéfalo ele é a parte mais importante do sistema nervoso. Ele funciona como uma central de comando do nosso corpo e está dividido em 3 órgãos, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco cefálico. O cérebro ele é responsável pelos atos conscientes e inconscientes, pela nossa memória, raciocínio, inteligência, imaginação, e ele também controla os nossos movimentos voluntários. O cérebro ele ocupa a maior parte do encéfalo e está dividido em hemisfério direito e esquerdo. O hemisfério direito, além de controlar o lado esquerdo, ele também é responsável pela parte da criatividade, da produção de ideias e do nosso lado sonhador. Já o hemisfério esquerdo controla o lado direito e ele também é responsável pela nossa parte da razão, da matemática, do bom senso. O cerebelo, ele coordena os movimentos mais precisos do nosso corpo, além também de ser responsável pelo nosso equilíbrio. O tronco cefálico, ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Ele também é responsável pelas nossas funções vitais.
No tronco cefálico nós encontramos o bulbo, uma região que é responsável pelos nossos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e digestórios e também pela nossa pressão sanguínea. Saindo do encéfalo, nós temos a medula espinhal. A sua função é receber informações do sistema nervoso periférico e levar para o encéfalo, e vice-versa. Agora vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. Ele é formado por nervos que se originaram no sistema nervoso central e por gânglios. Ele está dividido em dois grupos. Temos o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Bom, o sistema nervoso somático ele é formado por neurônios sensoriais e motores. Ele é responsável de regular nossas ações voluntárias, ou seja, as que estão sob o controle da nossa vontade. Temos como exemplo a movimentação do nosso braço. Eu estou pensando, a minha vontade é querer movimentá-lo, então eu vou lá e consigo. O sistema nervoso autônomo, ele funciona sozinho, de maneira integrada com o sistema nervoso central. De maneira geral, esses dois sistemas têm funções contrárias. Enquanto o sistema nervoso simpático, ele atua estimulando o funcionamento de algum órgão, o parasimpático vai lá e inibe esse funcionamento. Por exemplo, enquanto o sistema nervoso simpático ele aumenta a frequência cardíaca, o sistema nervoso parasimpático vai lá e diminui esses batimentos cardíacos. Hoje espero que tenham gostado e compreendido mais sobre o sistema locomotor.